Bom, ontem, então, nós falamos que os vírus são seres muito estranhos, né? Quem é que vai responder? Não vou falar sozinha, não, essa revisão, hein? Quem vai responder para mim, primeiro ano? Por que os vírus são seres estranhos? Fala pelo menos duas coisas que colocam ele como ser muito estranho no planeta. Porque uma hora eles podem estar vivos e uma outra hora não exatamente vivos, são meio que instáveis. Isso. Quem vai falar outra coisa? A Júlia falou uma. E outra? Por que eles são muito estranhos? Será por quê? Como eles não são seres vivos, eles não morrem. Eles estão sempre aí. De uma forma ou de outra, eles estão aí no planeta, né? Então, eles são seres bastante esquisitos. Muito microscópicos, não têm células, não têm metabolismo próprio, né? São parasitas, eles são obrigatórios. Como a Júlia falou, ele pode viver e ora não vivo, né? Em forma de cristal, fora de uma célula viva. Sofre mutações, porque ele vai pegando cola de DNA de uma célula para outra, de um organismo para outro, né? Sofre mutações. E tem uma forma variada, não tem uma forma específica, né? Aqui algumas formas que o autor colocou para a gente, formas de vírus. Não importa a forma dele. Ele é constituído de duas coisas. Quem vai falar para nós qual é a constituição do vírus? De duas coisas apenas que ele é constituído. Ele é constituído de quê? O que constitui o vírus, primeiro ano? Pode falar, Irene? Pode. Eu sei que uma é proteína. E o outro é o quê? Material genético? Muito bem. Então, o vírus, na verdade, ele apresenta só duas coisinhas. Ele apresenta, então, essa capa aqui que é de proteína, capsídeo, que é uma proteína, ele tem. E ele tem o quê? O material genético dele. Pronto. Juntou esses dois aqui, eu tenho um vírus, com formas, né, totalmente estranhas, bem diferentes, tá? Então, esse é o vírus, capa de proteína e material genético. Para a gente desmanchar o vírus, vamos assim dizer, a gente tem que ter alguma coisa que venha desmanchar essa capa de proteína dele, ó. E nós sabemos que o calor estraga a proteína, não é isso? Então, o calor desmancha a capa de proteína. Mas tem também algumas substâncias químicas que vêm a desmanchar a capa de proteína do vírus, tá? Então, se a gente quer destruir, porque a gente não mata, se a gente quer destruir, inativar o vírus, vamos mexer na capa de proteína dele. E depois, com certeza, o material genético também é um material rico, ele também pode ser desintegrado. Aí o vírus é literalmente desmanchado. Ele não morre, mas ele é desmanchado, tá? Se desmancha. Tá. Existe, então, ó, os vírus que são envelopados, que tem, além da capa de proteína, ainda tem um outro envoltório. E existe os vírus que não são envelopados. Existe o vírus que tem o material genético DNA e o que tem o material genético RNA. Não existe o vírus que tem os dois materiais genéticos, ou um ou outro, tá? Os dois não têm. E eles podem ser sensíveis ou resistentes a algumas substâncias. Internet, Bruno. Ah, o Bruno? Tá bom, Bruno. Vou colocar a sua presença então. Agora tá ok aí? Tá, arrumou aqui. Beleza, então. E o vírus, ele reproduz de uma forma diferente, ele tira cópias. A reprodução dele é tirar cópias de si. Mas para ele tirar cópias, ele precisa de um material para ele multiplicar. E esse material é o quê? A nossa célula. É a célula de uma planta, é a célula de um animal, é a célula de uma bactéria. Então, quando esse vírus
ele vai replicar, ele utiliza o material de uma célula viva, onde ele pega a proteína daquela célula, ele pega DNA daquela célula e produz o dele, a partir dele. Gente, eu fico pensando, olha o tanto que esse negócio é inteligente. Ele não é ser vivo, ele não pensa, ele não tem cérebro, não tem nada. Mas ele sabe tirar cópia do nosso DNA e produzir o dele. Ele sabe pegar a cópia da nossa célula, dos materiais, e produzir essa capa de proteína dele, produzir mais vírus. Olha o tanto que é interessante essa natureza, né? É um ser bruto, mas que tira cópias, né? Que produz várias cópias a partir de uma célula. Como que ele sabe fazer isso? Como que ele sabe pegar o meu DNA, tirar cópia para o DNA dele e produzir mais um monte de vírusinhos? É muito interessante. Se a gente for parar e pensar o quanto essa natureza ela é misteriosa, né? Misteriosa. Tá. A reprodução do vírus, do DNA, ele pode ser de dois tipos de ciclo. Lítico, que destrói, que mata tudo. Lisogênico, que ele deixa a célula doente. Então, aqui, a célula fica doente, ela fica estragada, mas ela não morre, ela fica doente. No que ela fica doente, tem dois caminhos, né? Primeiro ano, o doente pode sarar ou o doente pode morrer, não é isso? Aqui não tem volta. Aqui ele realmente destrói, ele arrebenta, né? Ele destrói toda a célula. Ele é agressivo, ele vai sair da célula estourando, né? Toda a célula, tá? Então, nesse caso desse ciclo lítico aqui, ó, ele deixa a sua capa de proteína, seu envelope aqui de fora, manda para dentro da célula o seu material genético, DNA dele. Esse material genético dele vai pegar, então, a cópia do DNA da célula e vai destruir o DNA da célula. Vai desmanchar, vai literalmente, né, fazer um tsunami no DNA da célula aqui, destruir. Depois ele produz mais, ele pega a cópia do material da célula, ele vai produzir mais dele, só o material genético. Agora aqui ele vai precisar da proteína para ele fazer as capinhas dele, ó. Produziu as capinhas, envelopou aqui, ó, fez uma capinha para cá, uma capinha para cá. Isso aqui agora está prontinho para arrebentar a célula, sair da célula e buscar a célula vizinha e a vida continuar, tá? Então, o vírus da gripe, ele tem esse ciclo aqui, gente, ó. Por isso que a gripe deixa a gente destruído também, tá? Então, alguns vírus deixam só a nossa célula doente, estraga a nossa célula, né? Mas a nossa célula consegue recuperar e manter ciclo lisogênico. E alguns vírus, eles arrebentam, eles matam, destroem, e a célula literalmente morre, que é o ciclo, né, lítico. Então, esse é os dois tipos de ciclo, tá? No lisogênico, ele incorpora com o DNA da célula, mas ele não mata a célula, né? Ele só estraga a célula. Ok? Alguma dúvida nos dois? O que você tem que saber? O nome do ciclo e a ação dele no ciclo. Aqui destrói, aqui machuca, tá? Só estraga, ok? E depois nós estávamos falando do vírus do bacteriófago, né? Mas antes de chegar lá, então, pega seu dever. Vamos aí, vou perguntar e vocês vão responder, pegando o dever. Primeira pergunta. Para fins de estudo controlado, bactérias, fungos podem ser cultivados em laboratório em meios de cultura, açúcares, proteínas, entre outros, necessária à sobrevivência de reprodução desse organismo. Então, quando eu quero cultivar no laboratório fungo, bactéria, eu coloco eles no meio de cultura que tem alimento, que tem nutriente. Porém, essa técnica não funciona com o vírus. Quem que vai explicar o porquê que essa técnica no laboratório não vai funcionar com o vírus se eu colocar ele no meio rico em nutrientes?
Quem vai responder para nós? Vamos lá? Ou eu tenho que chamar? Vamos? Uma pessoa responde para nós. Por que que não funciona? Eu coloquei que não é possível porque os vírus só conseguem se reproduzir quando estão no interior de células vivas. Isso. Nutriente para ele é tão importante? Não. Ele precisa de quê? De um DNA. Ele precisa de uma célula viva e não apenas nutriente. Muito bem. Então, como o vírus ele é um parasita obrigatório, ele precisa, para ele sobreviver e reproduzir, é da célula de um todo, a célula viva. E não apenas de nutriente, como os outros seres. Muito bem, Bruno. Mais alguém quer ler sua resposta? Deu para copiar a resposta, quem não fez, quem não entendeu? Então, com o vírus, você não cultiva em laboratório com nutrientes. Eu vou cultivar em laboratório quando eu coloco ele dentro de uma célula. Ou então, eu deixo ele cristalizado, né? É o que provavelmente deve ter acontecido com o Covid lá na China. Né? Diz que tinha um grupo de estudantes estudando morcego, né? Um negócio assim. Sei lá, trabalhando com morcego, e esse vírus que estava no morcego vazou. Se ele tivesse mexendo só com nutrientes aqui, provavelmente não ia acontecer nada, né? Então, é isso que acontece. Deu para copiar? Alguma dúvida? Posso ir para o 2? Os vírus são agentes infecciosos que apresentam genoma constituído por DNA ou RNA. Nunca os dois. Algum vírus de DNA ataca e destrói bactérias. Então, vamos ver aí. Arthur, Isaac. Sintoniza aí. Arthur, Isaac. Quais são os vírus que atacam a bactéria? Como que nós chamamos esse vírus? Pode falar, Irani? Pode, João. Bacteriófagos. Isso. O nome já indica, né, João? Quem ataca a bactéria é o bacteriófago. Bacteriófago. A terminação fagos significa devorar, tá? Bacteriófago. A terminação fago significa devorar. Quem que ele vai devorar? Bactéria. Muito bem. Então, toda vez que vocês verem essa palavrinha fagos, bacteriófago, você vai lembrar desse vírus que não perdoa nem a coitadinha das bactérias, né? Agora vamos lá. Nomeie o tipo de ciclo citado no trecho e justifique a sua resposta. Qual ciclo esse vírus tem, hein? João, você quer responder para nós? Então, responde. Irani, eu não sei se você está escutando, mas tem muito barulho aqui atrás de mim, porque estão cortando a grama no balão. Não, não está dando para perturbar, não. Você consegue falar? Ou não? Não. Não? Quem vai ler, gente? Qual tipo de ciclo que está aqui? Que tipo de ciclo? Ciclo lítico? Ah, por que é lítico? Eu coloquei por causa que as células são destruídas e estouradas na sua fase final de reprodução. Opa, perfeito, muito bem. Então, o tipo de ciclo é o lítico. Por quê? Porque a célula, no final, ela fica toda destruída, toda arrebentada. É verdade. Muito bem. Tá? Então, ele não perdoa. Ó, ele entra na célula e quando ele sai, ele não deixa barato, né? Ele sai arrebentando toda a célula, destruindo. Essa aqui, ó,
já era, já era. Então, agora ele vai buscar uma outra, né? E com isso, ele vai destruindo rapidinho. Por isso também que uma doença virótica, em poucas horas, isso já dá sintoma, já espalha no corpo de uma forma, assim, bem rápida, tá? Por causa disso daí. Certinho? Ó, depois a gente tem a reprodução do vírus do RNA, que é o ribovírus. Esse é o tal da questão. Esse aqui é mais complicado, o estrago que ele faz no organismo é maior, tá? Ele é bem mais complexo do que o do DNA. Vamos ver o que é isso, então. Ó, você pode grifar aí. Quando o ácido nucleico é o RNA, pode ocorrer diferentes processos de reprodução, conforme o tipo do ribovírus, né? Seja ou não um retrovírus. O que é isso, gente? O que esse nome retro significa, hein? É um vírus que volta à sua forma normal? Volta. Retrovírus. Olha aqui. O que é o normal que nós já vimos do ácido nucleico? É DNA, que ele é o chefão, não é? DNA, produzir o quê? RNA. Não é isso que nós aprendemos até aqui? Quando a gente viu? DNA produz RNA. Isso é o certo. Mas no retrovírus, vocês acreditam que o RNA vai produzir DNA, que depois produz RNA de novo? Por isso que é chamado retrovírus. Ó, vírus capaz de sintetizar moléculas de DNA a partir da sequência de bases dele. Olha que trem danado. Então, a partir da sequência de bases do RNA, ele consegue produzir DNA. Isso é chamado de retrovírus, tá? Olha só, é o caso da gripe, do sarampo, da raiva, da poliomielite. Gente, se eu tirar a gripe aqui, sarampo é grave, mata. Raiva pode matar, mata. Poliomielite, mata. São vírus perigosos que a gente não brinca com ele. E a gripe é o vírus mais suave dessa turma aqui, ó, tá? É o vírus da gripe, que ele é também um retrovírus. Por isso que eu falei para vocês, na gripe é o ciclo elítico, ele destrói as nossas células. E a gente fica arrebentado também, né? Vai falar que uma febre aí de gripe não é nada, né? Então, lógico que é. Então, quando a gente tem uma gripe, o nosso corpo parece que dói da cabeça aos pés, é terrível, né? Então, é isso. Então, o vírus causador da gripe é um retrovírus. Ele produz, ele é de RNA, então ele é o contrário. Ele vai voltar no tempo aqui, né? Ó, é o RNA, que é o vírus, tem o material genético RNA. Esse vírus vai produzir DNA. É o inverso, tá? O único momento que o DNA perde o posto de chefão, viu? É esse aqui, tá certo? Então, o RNA vai entrar na célula hospedeira, vai transcrever moléculas de RNA mensageiro e vai fazer uma síntese de proteína. Quando o ribovírus é um retrovírus, o RNA viral é utilizado como molde para sintetizar DNA, tá? Aí ele vai usar uma enzima transcriptase reversa. Por que reversa? Porque ele vai mudar o rumo da história, ele vai voltar para DNA, tá? Que vai orientar, então, a produção. Esse caso aqui é o caso do vírus da AIDS, que também faz um bom estrago no organismo, né? Detona o organismo. Então, vamos tentar entender isso aqui. Número 1, adesão do vírus à membrana. Então, o vírus chega, ó, o vírus chega e ele tem que aderir à membrana. Nós já vimos lá atrás, não sei se vocês lembram. Essas pontinhas do vírus aqui, da cápsula dele, tem que encaixar com a membrana, com as proteínas da membrana. Se não encaixar, o vírus vai saber que esse aqui não é o lugar dele, vai buscar outro lugar, tá? Tem que encaixar. Então, nesse caso aqui, vai encaixar, ó, o encaixe aqui.
E aí ele vai penetrar, jogar a partícula viral dele dentro da célula. Ó, o vírus está aqui, então ele vai jogar agora a partícula viral dele dentro da célula. Jogando a partícula viral dentro da célula, o RNA do vírus vai pegar o DNA da célula e produzir o DNA dele. Ó, após a desnudação do vírus no meio intracelular, a transcriptase reversa, que é a enzima, sintetiza DNA a partir do RNA. Então, aí, ela vai sintetizar o DNA a partir do RNA. O DNA viral, então, é incorporado ao cromossomo da célula, formando o que nós chamamos de provírus. Veja que o DNA, ele vai no cromossomo da célula. Indo no cromossomo da célula, primeiro ano, a gente tem graves problemas, porque ele pode lesar os cromossomos, né? Ele pode deformar os cromossomos. Depois, os genes virais são transcritos e traduzidos. Novas partículas virais são formadas e liberadas, né? Então, depois que ele entra aqui, aí ele vai formar novas partículas virais, novas cápsulas e vai ser liberado. E o vírus formado, então, ele vai poder infectar outras células. Isso explica por que se por acaso entrar apenas um vírus, vamos imaginar que isso seja possível em algum lugar do planeta Terra. A entrar apenas um vírus dentro do nosso corpo. Não precisa mais. Um vírus entrou, ele achou a célula, ele multiplicou, ele já sai em vantagem de dentro da célula. E depois ele vai buscar outras células. Então, entra um vírus, vamos supor, sai 4. Aí 4 sai, acha as células, entra em 4 células. Aí cada 4 produz mais 4. Isso, gente, vai tomando conta do nosso corpo de uma tal forma que quando a gente perceber, né? E por que a gente não sente os sintomas na hora que o vírus entra dentro da célula? O que vocês acham? Ele começa a se reproduzir primeiro? Isso, ele tem que mexer com a célula primeiro. Só entrar não vai fazer nada. Mas aí quando ele começa a reproduzir, que ele começa a danificar a célula, o organismo dá sinal. Epa, tem alguma coisa estranha aqui. Então aí as nossas células de defesa vão tentar atacar o vírus, né? Aí o organismo vai dar sinal, que é a febre, que é a dor no corpo, né? E por aí vai, cada um tem o seu sintoma específico, né? Mas o organismo vai dar o sinal quando o vírus realmente começar a fazer a bagunça dentro da célula. Por isso que, às vezes, primeiro ano, você pode estar transportando um vírus aí da gripe, por exemplo, mesmo o Covid, né? Pode estar transportando aí, 1 mês, 2 meses, está dentro do seu corpo, e você ainda não tem a doença e não sabe que tem o vírus da doença. Porque ele está quietinho, todo encapsulado, todo encolhidinho, esperando a hora dele entrar dentro da célula e fazer o estrago. E é por isso que você deita bem e amanhece no outro dia, né, capengando. Porque de um dia para o outro a sua defesa baixou e o vírus achou espaço para ele poder chegar junto. E o que fez a sua defesa baixar? O estresse, o cansaço, a má alimentação, noites mal dormidas, né? Oi. A Manu pediu pra avisar que a internet dela caiu. Ah, tá, por isso que eu percebi. Então tá bom. Beleza, obrigada, viu? Então, quando a gente passa por um período desse, né? Você está alimentando mal durante uns dias, dormindo mal, está muito estressado, pode saber que a sua defesa vai cair. E se você tem dentro do seu corpo algum vírus, ele vai manifestar de uma forma ou de outra. Manifesta brando ou manifesta forte, tá? Então, isso aí, né? Esse vírus, você pode ser transporte desse vírus para diversas pessoas, diversas situações. É o que eles estão alegando, né? No caso aí, a volta às aulas, as crianças mais novos, que costumam ter um organismo mais forte, eles podem transportar esse vírus para dentro de casa, né? Levando para os avós, para as pessoas. Eles mesmos, às vezes, não vão adoecer, mas como eles estão tendo contato com outras pessoas, pode levar o problema para as outras pessoas, né?
Tá. Até aqui, alguma pergunta? Então, o que você tem que saber do retrovírus? O que é um retrovírus? É aquele vírus que tem RNA no seu material genético e ele vai produzir DNA. RNA produz DNA. Está errado, DNA que tem que produzir RNA, né? Então, esse é um retrovírus. E quando ele usa a enzima transcriptase reversa, ele é, o caso da AIDS, ele é muito mais grave, o efeito dele no nosso organismo. Tá certo? Vocês têm mais que entender os desenhos do que ficar decorando. Não vai te pedir para você fazer, mas pode te dar o desenho e te perguntar. O desenho abaixo representa um ciclo do retrovírus. Por quê? Aí você vai saber o que é um retrovírus, né? Aí você vai olhar o desenho e explicar, tá? RNA que vai produzir DNA. A partir de quê? Do material genético da nossa célula. Por isso que é muito fácil ele sofrer mutação, porque ele pega um material genético aqui, produz o vírus. Esse vírus aqui vai encontrar uma outra célula, vai pegar outro material genético. Isso vai misturando os materiais genéticos e vai alterando todo o vírus. Tá certo? Ok? Então, eu vou interromper aqui agora e vou passar o videozinho, então, para nós, para a gente entender. Isso aqui é pequenininho, o vídeo. Para a gente entender, então, esse trabalho desse vírus com essas bactérias. Então, vamos lá, acompanhando. Tem algum som, Irani? Porque não tá saindo. Ah, tá, gente. Desculpa. Peraí. Tem. Oh, meu Deus. Desculpa. A war has been raging for billions of years, killing trillions every single day, while we Ah, meu Deus, eu baixei o vídeo. Por que tá? Não, acho que nós vamos ter que deixar para ver outro dia. don't even notice. The war is fought by the single deadliest entity on our planet, the bacteriophage, or phage for short. A phage is a virus, not quite alive, not quite dead. Also, they look as if someone made them up. Their head is an icosahedron, a sort of dice with 20 faces and 30 edges. It contains the genetic material of the virus and often sits on a long tail that has leg-like fibers. There are more phages on Earth than every other organism combined, including bacteria. And they are probably everywhere living things exist. Billions are on your hands, in your intestines, and your eyelids right now. Which might make you nervous since phages are responsible for the majority of deaths on Earth. But you're lucky. While they do commit genocide for breakfast, they only kill bacteria. Up to 40% of all bacteria in the oceans are killed by them every single day. But phages also have major flaws. Like any other virus, phages need a host to survive and reproduce. They're not much more than genetic material in a hull,
and they specialize. Usually, a phage has chosen one specific bacteria and maybe some of its very close relatives. These are its prey. Imagine a phage as like a cruise missile that only hunts and kills members of one very unlucky family. When a phage finds its victim, it connects its tail fibers with receptors and uses a sort of syringe to puncture the surface. In a weird motion, the phage squeezes its tail and injects its genetic information. Within minutes, the bacteria is taken over. It's now forced to manufacture all the parts of new phages. They only stop when the bacteria is filled up with brand new phages. In the final step, they produce endolysin, a powerful enzyme that punches a hole in the bacteria. The pressure is so high that the bacteria sort of vomits out all of its insides and dies. New phages are released and begin the cycle anew. In the last few years, bacteriophages have enjoyed the attention of the second deadliest beings on Earth, humans. Recently, we've started looking into injecting millions of them into our bodies because we're sort of getting desperate. We screwed up. In the past, a single cut or a sip from the wrong puddle could kill you. Bacteria were our phages, tiny monsters that hunted us mercilessly. But then, about 100 years ago, we found a solution in nature. By accident, we found fungi that produced a compound that killed bacteria, antibiotics. Suddenly, we had a powerful superweapon. Antibiotics were so effective that we stopped thinking of bacteria as monsters. Only the old and weakest among us were killed by them. We used antibiotics more and more for less and less serious causes. We lost respect for the monsters and the weapon. But bacteria are living things that evolve, and one by one, they started to become immune against our weapons. This continued until we had created what are called superbugs, bacteria immune to almost everything we have. This immunity is spreading across the world as we speak. By 2050, superbugs could kill more humans a year than cancer. The days when a cut or bladder infection or a cough could kill you or your loved ones are coming back. In the US alone, more than 23,000 people die from resistant bacteria each year. But it turns out that phages, our tiny killer virus robots, could save us. We can inject them into our bodies to help cure infections. Hold on, how can injecting millions of viruses into an infection be a good idea? Phages are very, very specialized killers of bacteria. So specialized, in fact, that humans are completely immune to them. We are too different. We encounter billions of phages every day, and we just politely ignore each other. Antibiotics are like carpet bombing, killing everything, even the good bacteria in our intestines that we don't want to harm. Phages are like guided missiles that only attack what they're supposed to. Wait a minute, if we use phages to kill bacteria, won't bacteria develop ways of defending themselves? Well, it's more complex than that. Phages evolve too. There has been an arms race between them and bacteria for billions of years, and so far they're doing great. This makes phages smart weapons that are constantly getting better at killing. But even if bacteria were to become immune against our phage, we still might be able to win. It turns out that in order to become resistant to even just a few species of phages, bacteria have to give up their resistance to antibiotics. We might be able to trap them in a catch-22. This has already been successfully tested with a patient who had no other hope left. The bacteria Pseudomonas aeruginosa, one of the most feared bacteria, infected the man's chest cavity. They are naturally resistant to most antibiotics and can even survive in alcoholic hand gel. After years of suffering, a few thousand phages were directly inserted into his chest cavity together with antibiotics the bacteria were immune to. After a few weeks, the infections had completely disappeared. Unfortunately, this treatment is still experimental, and pharma companies are still reluctant to invest the necessary billions in a treatment that has no official approval yet. But things are... Pessoal, eu vou interromper aqui, está terminando.
Mas aí na próxima aula eu volto a colocar um detalhe que eu quero comentar com vocês desse vídeo aí, tá? Mas assim, o que eu queria mesmo é